Irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto de adoração ao Senhor, nesse dia chuvoso, nessa noite chuvosa. Hoje o pastor Levi tomou o segundo banho da semana, não o primeiro, né? Foi um ontem, que era o último, né? E um da nova semana, está ali atrás. Irmãos, que Deus abençoe a vida de todos. Gostaria de convidar aí os irmãos que estão chegando a se assentarem. Gostaria de convidá-los para orarmos no início deste culto, agradecendo ao Senhor porque Ele tem sido bom, pela sua companhia, pela sua doce misericórdia que nunca nos deixa só, pela sua providência, pela sua guarda, pela nossa proteção que Ele nos dá aos que amamos, e orarmos aí para aqueles irmãos que estão chegando, que essa chuva não seja impedimento para nenhum que esteja vindo, e que o Senhor continue guardando a todas as nossas famílias, nossos amigos, os nossos queridos. Eu convido a igreja a orar. Senhor nosso Deus e Pai, nessa noite, Pai, nós queremos, Pai, bendizer o Teu nome, porque o Senhor é digno de toda adoração. Nós queremos, ó Deus, devotar este culto ao Senhor. Nós queremos dar-lhe graças e louvor, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Nós sabemos, ó Deus, que todas as coisas vêm de Ti, todas as coisas são por Ti. Nós sabemos, ó Deus, quer morramos, quer vivamos, tudo que façamos deva ser feito para o Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória. Deus, em nome de Jesus, nessa noite esteja à vontade para continuar falando aos nossos corações, trazendo alívio, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo sustento, trazendo consolo, cumprindo, ó Deus, em nossas vidas as Tuas obras, porque sem o Senhor nós nada podemos, nós nada fazemos. Nós Te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de comunhão, por mais uma noite de adoração. Permaneça entre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Aos nossos avisos costumeiros, acampa Betel, e em seguida vem o uhul. Foi baixo, acho que é a chuva. Acampa Betel, uhul. Pode melhorar, mas vamos ficar por aí. Então, queridos, quem não confirmou, vamos confirmar aí a nossa inscrição no Acampa Betel. Robert e família, tenho certeza que estará lá conosco, nós estamos esperando. A todos os irmãos que estão aqui ainda não confirmaram, nós aguardamos, tá, irmãos? Aos que estão aqui nessa noite, nos visitando, sejam bem-vindos. Nosso Acampa Betel é um acampamento que nós temos no período do carnaval, e ali a gente tem um período de comunhão, alegria, aprendizado. Então é o convite da nossa igreja aí para vocês. Amém? Queridos, nós queremos também convidá-los. Chegou o final do ano, né, gente? Deus ainda tem muito o que fazer, tem muita coisa que irá ser feita ainda este ano em nossas vidas. O ano ainda não acabou, mas nós estamos aí num marco pertinho, né? Mês de novembro, mês de dezembro. E no mês de dezembro nós temos aquele culto gostoso, aquele culto bonito, sabe, irmã Selma? Todo mundo passa um perfuminho diferente, né? É o nosso culto de Natal, que este ano vai ser celebrado no dia 21 de dezembro, tá, irmãos? Então não se esqueçam, não. Nós teremos o culto pela manhã, que será às 9 horas, e nós teremos o culto de Natal também à noite, às 19 horas. Então você que está aqui à noite, está convidado para brilhantar essa noite aqui, mais uma vez neste ano, e que você também convide um amigo, um irmão, um familiar, traga-o, porque Deus tem grandes coisas para fazer ainda mais naquele dia. Amém? Queridos, quero convidá-los a abrir aqui comigo Romanos 14, versículo 8. Mais uma vez, Romanos 14, versículo 8. O Senhor nos ensina que tudo é dele, não é, gente? Tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor. E que bom a gente compreender que Deus, Ele é o início de todas as coisas, Ele é o meio de todas as coisas e Ele é o fim de todas as coisas.
Jesus Cristo, nesse passo, é aquela ponte que veio para nos ligar a Deus, nos trazer e nos dar a salvação. Então, ele soube do ontem, ele sabe do hoje e ele sabe também do amanhã, porque Deus é onipotente, onipresente e onisciente. E aí o Senhor nos chama, dentro dessa compreensão, a fazer todas as coisas para Ele. Igreja, é importante que, se nós tivermos dúvida entre o nosso agir, se é certo, se é errado, basta nos lembrarmos se aquilo agradaria o coração de Deus. Se o que eu farei, se o que eu estou fazendo, agradaria o coração do Senhor. É o que diz lá em Romanos, capítulo 14, versículo 8. Convido a igreja a orar comigo, pode ser? Amém? Então vamos lá. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Amém? Então, queridos, o que comamos, o que bebamos, se vivemos, se morremos, é tudo por Ele. É tudo para Ele. Porque dessa forma, a vida e as dificuldades da vida, nós não temeremos, porque é tudo para o Senhor. A morte não nos temerá, porque Ele venceu a morte. E será após a morte um momento de encontrá-lo eternamente, né, face a face. Então, quer comamos, quer bebamos, quer pensamos, quer agirmos, façamos tudo para a honra e para a glória do nome do Senhor. Eu quero te convidar, igreja, com alegria, a adorar o nome do Senhor, porque o louvor é dele, o louvor é para ele, o louvor é a expressão de gratidão do nosso coração. Então, há lugar na casa para você adorar o Senhor, há lugar na casa para você abrir o seu coração, há lugar na casa para você encontrar apoio, alegria para a sua ansiedade, para acalmar esse mar agitado de tristeza que muitas vezes vem ao seu coração. Então eu quero convidá-los a adorar o Senhor nessa noite, sabendo que tudo é por Ele, para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Posso pedir para repetir isso comigo, irmãos? Vamos juntos? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Que Deus os abençoe. Amém. Assim sendo, para o Senhor, vamos louvá-lo. Quero convidar você então a se colocar de pé aí no seu lugar, se você pode. Com muita alegria, celebrar o Senhor. Tenho dito que esse é o tempo que nós nos reunimos como igreja para celebrar o Senhor. Então é um momento que você precisa transmitir essa alegria através de um sorriso, através de um gesto de alegria. É o tempo que nós temos de nos alegrarmos na presença do Senhor como igreja dele, como igreja do Senhor, expressar isso uns aos outros, isso nos contagia um ao outro. Nós começamos a compreender o sentido do amor de Deus em nós, quando nós vemos o nosso irmão aqui e temos a certeza de que o nosso Deus tem sido bom em todo o momento. Então é por isso que nós nos alegramos, cantamos com alegria e celebramos ao Senhor. Ao nosso Deus, o Senhor de todas as tribos, de todos os povos, é Ele que nós louvamos. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja sempre o nome, Cristo Jesus, presente aqui. Reunidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar.
Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, para o teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, para o teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Amém, amém. O Senhor se faz presente aqui. E o seu amor, a sua misericórdia se renovam sobre cada um de nós. A cada manhã, o amor do Senhor é presente em nossos corações. O Senhor continua sendo bom. É isso que nós vamos cantar agora. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, Que Ele continua. que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar,
chega o dia de viver tudo que você aprendeu. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Sua voz. Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Com mais uma canção você vai adorar o Senhor. Se você veio preparado para trazer o seu dízimo, a sua oferta, esse é o tempo que você tem de declarar a sua dependência no Senhor e reconhecer que tudo que temos vem dele e volta para ele, como aprendemos aqui no início desse culto. Quer vivamos, quer morramos, façamos tudo para o Senhor, tudo para a glória dele. Então que você possa participar desse momento, louvando ao Senhor, adorando ele também com seus dízimos e as suas ofertas, declarando a sua dependência total e exclusiva da boa mão do Senhor. Luz do mundo vieste da terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. por a mim, amor a mim, a você. Por isso, Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Ó Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. Tu és maravilhoso e estamos aqui para te glorificar e para falar o quanto Tu és maravilhoso. Obrigada, Senhor, por nos receber. Obrigada, Pai, por nos receber mesmo a gente não merecendo estar aqui. E Te entregamos tudo, Pai. Te entregamos tudo que somos, tudo que temos, mesmo que pouco seja. Mas que tudo seja para a Sua glória, Pai. Te agradecemos por tudo. E que o Senhor possa falar, continuar falando conosco. Tenha liberdade em nosso meio e receba, Pai, este culto, essa celebração a Ti. Muito obrigada por essa oportunidade, Senhor. Amém. Amém, amém. Você pode tomar sua assento? Amém, amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de Jesus a todos, amém? Amém, graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo, nós vamos fazer a leitura na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Nós leremos a partir do verso de número 20. Então, carta do apóstolo Paulo à igreja em Filipos, o verso 20 do capítulo 1. Amém? Todo mundo achou? Amém? Amém. Diz assim a bendita palavra do Senhor: minha ardente expectativa e esperança é que em nada eu serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Pai Santo, nós te damos graças pela tua palavra, mais uma vez lida nessa noite. Te agradecemos pelo teu Espírito que inspirou essa palavra, Senhor. E te pedimos que esse Espírito possa nos iluminar os olhos do nosso entendimento, iluminar os olhos do nosso coração, para que possamos te ver, Senhor, para que possamos compreender a tua vontade, que é manifesta por meio da tua palavra, que é a verdade. E que por meio dessa palavra, Senhor, sejamos essa noite edificados, exortados e consolados. Fala, Senhor, nos nossos corações. Assim nós oramos e oramos
no recusável nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como eu anunciei na semana passada, nós temos na nossa agenda, para o mês de novembro, a série de pregações domingo à noite, que será o reino entre nós. E durante a semana eu estudei o texto e preparei o sermão, mas nem sempre as nossas agendas coincidem com as agendas de Deus. E para aqueles que estão conosco e não sabem, nós perdemos uma querida irmã na sexta-feira, membro dessa igreja, e ontem estivemos ali no seu sepultamento. E eu gostaria de ter esse momento assim, em perspectiva, e abrir espaço, então, pedir licença aos irmãos mais uma vez, para que a gente possa pensar um pouquinho sobre essa temática, que sempre aflora nesses momentos, que é a perspectiva cristã, ou a cosmovisão cristã, o pensamento cristão acerca da morte. Muito bem, primeiro eu quero dizer que falar sobre a morte não é o meu forte. Eu estava falando com o Pedrinho que eu amo fazer casamento. Então, se você tiver um casamento para fazer aí, pode me convidar que eu vou, com muita alegria. A apresentação de criança é um dos cultos mais felizes para mim, quando eu sei que tem lá alguém para fazer a apresentação, alguma criancinha para ser apresentada ao Senhor. Amo fazer batismo, tirando a água gelada, né, Carol, Pedrinho, que sofre, a gente sofre com a água gelada, mas amo fazer batismo. Mas eu tenho uma dificuldade enorme de participar de um culto fúnebre. Então, porque a morte, nesse aspecto, ela causa na gente um peso, um mal-estar mesmo, uma sensação que algo está fora do compasso, do lugar, que não era para ser assim, não é? A gente tem essa sensação de que nós vivemos mesmo em um mundo caído. Muito bem, mas dito isso, nós cristãos temos um olhar, pelo menos deveríamos ter um olhar sobre a morte muito diferente das pessoas que não têm a esperança no Senhor. Porque se você for estudar um pouquinho sobre a perspectiva da morte, dentro da filosofia, seja o que for, ou sobretudo das ciências modernas, a filosofia moderna, a gente vai perceber de uma forma muito clara que os filósofos tratam a morte com um certo cinismo, como se ela fosse algo inescapável, inevitável, mas, ao mesmo tempo, algo que não deveria nos afetar tanto, porque quando a gente morre, acaba, a vida é assim. Um curto lapso diurno, um filósofo vai dizer. É como se você, na sua existência, imagine trevas eternas no seu passado, e você é um fósforo que se acende. Depois que esse fósforo se apaga, entra em trevas eternas. Então, a nossa existência é esse curto lapso diurno de um acender de um fósforo. Então, nós viemos das negras trevas e nós partimos para negras trevas. Então, essa é uma perspectiva, assim, muito desesperada acerca da morte, ou seja, viemos de algo que não é e partiremos para a não existência. Então, mais ou menos essa perspectiva ateísta sobre a questão da morte. Tem uma crônica do Pedro Bial muito interessante. E, irmãos, nós não vamos fazer um sermão nessa noite, tá certo? Mesmo porque eu não preparei os pontos do sermão e tudo. A gente vai bater um papo aqui, uma conversa. Mas tem uma crônica do Pedro Bial muito interessante, quando ele escreveu, quando o Bussunda, aquele humorista lá do Caceta e Planeta, morreu. Os mais antigos conhecem, né? Os mais novos nem sabem do que eu estou falando.
E aí, a crônica é muito interessante, muito bem escrita e tal, só que o Pedro Bial mostra justamente essa perspectiva, assim, sem esperança sobre a morte, quando ele diz: a morte é uma piada sem gosto. É uma piada sem gosto. É uma piada que não dá para rir dela. Não faz sentido nenhum. Ela é algo que nos afeta, que chega sempre em uma hora muito indesejada, péssima hora, e no fim ela deixa para a gente uma sensação de piada, só que uma piada de muito mau gosto. Muito bem, mas o que a palavra de Deus nos diz sobre a morte? Qual que é a perspectiva cristã acerca deste assunto? Irmãos, como nós temos aprendido aqui na Betel, a gente precisa não apenas conhecer a Bíblia, os versículos e tudo mais, mas a gente precisa também ter uma mente bíblica, pensar biblicamente, né? E a gente precisa tentar entender a mente de Deus a partir não só da sua revelação escrita, mas a partir também da forma como o apóstolo ou os apóstolos apresentam a realidade cristã para nós. É muito interessante esse texto que nós lemos, porque em primeiro momento, ou pelo menos num pano de fundo assim, o apóstolo Paulo parte de uma perspectiva muito interessante. Antes de a gente pensar teologicamente sobre a morte, é preciso que a gente tenha uma perspectiva bíblica, teológica, correta sobre a morte. E o que Paulo pensa? Paulo pensa o seguinte, que não importa se nós estamos vivos ou se nós estamos mortos. Na perspectiva da eternidade, Paulo vai dizer que às vezes a gente fica tanto apegado à vida, não é assim? Que a gente acha que a vida, e isso é uma perspectiva pagã, que a vida é tudo que há. E a gente precisa se apegar àquilo porque cada segundo é precioso, mas não numa questão de valorizar a vida, porque de fato a vida precisa ser valorizada, nós precisamos potencializar cada minuto que Deus nos dá, isso é verdade. Mas a gente não pode também se apegar a cada minuto de uma forma desesperada, como se, quando aquele passasse, tudo iria se acabar. Paulo vai dizer o seguinte: olha, eu tenho uma perspectiva diferente. Para mim, falar da vida e falar da morte só faz sentido se eu falar da minha relação com Deus. E de como Deus me percebe no seu mundo criado. E Paulo vai dizer uma coisa gostosa aqui. Ele vai dizer o seguinte, olha, como nós lemos, né? Eu sei que eu não serei confundido. Eu sei que Deus me conhece. Isso para mim é o bastante. O mais relevante, antes de falar de vida, de falar de morte, porque são assuntos que se retroalimentam, não é? E assuntos que a gente precisa tratar junto, vida e morte, mas antes da gente falar disso, a gente precisa de falar de algo muito mais precioso do que a vida, e muito mais poderoso do que a morte, que é o fato de Deus nos conhecer. Paulo está dizendo assim, Deus sabe quem eu sou, e eu também sei quem Ele é. Isso é a minha segurança. Irmãos, a nossa segurança não está na nossa saúde, na nossa juventude, na nossa vida, gente. Porque se assim for, quando a morte chegar, a gente entra em pânico e desespero. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, eu já estou seguro. Ao mesmo tempo que ele está desmamado, desarraigado deste mundo, porque ele vai dizer, o que me importa é o Senhor. O mais importante do que a vida, do que a morte, é o Senhor. Aí Paulo vai dizer, a minha intensa expectação, a minha expectativa é de que eu não serei confundido diante do Senhor, eu não serei envergonhado. Eu sei quem Ele é, e eu sei que Ele sabe quem eu sou. Isso é o nosso tesouro, gente. Isso é algo que deve encher o nosso coração de segurança e de alegria, saber que somos conhecidos por Deus e também conhecê-lo. Paulo vai dizer, eu sei que não serei confundido, e eu sei que agora Cristo será
engrandecido no meu corpo, ou seja, eu quero no meu corpo, agora que eu estou vivo, agora que o sangue ainda corre nas minhas veias, eu quero, desejo que Cristo seja engrandecido no meu corpo. Ele vai dizer, porque quer pela vida, ou quer pela morte, para mim não importa, porque para mim, ele vai dizer, o viver é Cristo. Ou seja, o que Paulo está dizendo é o seguinte, a vida só faz sentido, só tem tutano, só é para valer, se for por causa de Cristo. Quem é que dá alegria e colorido e tempera a nossa vida, a nossa existência, meus irmãos? Jesus. É Cristo. É Cristo que enche os nossos olhos de brilho, pelo menos deveria ser aquele que enche os nossos olhos de brilho. Ele tem que ser a nossa alegria, ele tem que ser o nosso galardão. Então, nós precisamos viver e devemos viver a vida com intensidade. Mas não para nós mesmos, o apóstolo Paulo vai dizer, ele vai dizer assim, olha, eu quero viver e eu quero viver para Cristo. Então, enquanto nós estamos vivos, gaste cada minuto da sua vida para viver, como nós falamos aqui, para a glória do Senhor. Você vai criar os seus filhos? Não crie seus filhos para você. Crie seus filhos para a glória de Deus. Você vai trabalhar? Não trabalhe pensando em apenas em oferir lucros e comprar um carro novo, uma casa nova e tal. Não trabalhe para o Senhor. Vai cuidar da sua esposa. Ame a sua esposa, mas não ame para você. Ame como culto ao Senhor. É isso que Paulo está dizendo, que cada segundo da nossa existência seja vivido com intensidade, mas não para nós. Não como uma forma desesperada de nos apegarmos à vida que vai passar de forma nenhuma. Nós devemos viver cada minuto, cada segundo, no tic-tac do relógio, Nós devemos viver com intensidade, para a glória de Deus, para agradar o Senhor, para o louvor da glória do Senhor. Mas Paulo vai dizer o seguinte, eu amo a vida, mas parece que a morte é melhor. Porque olha só, ele vai dizer, ele quer viver para o Senhor, o viver para ele é Cristo, mas o morrer é lucro. Olha que perspectiva, meus irmãos, libertadora para cada um de nós. Você, Lucas, que é médico, vai lutar com essa questão da vida, né? Mas olha, a perspectiva do cristão, é, viver é bom demais. Aliás, a gente precisa querer viver. Se você quer escapar desse mundo porque você não quer viver, essa é uma perspectiva pagã. O crente quer viver até o último segundo da sua existência com alegria. O crente não foge da vida. Mas o crente tem em perspectiva algo ainda muito superior, que é a expectativa de estarmos com Cristo. Paulo vai dizer, morrer para mim é lucro. Olha só, eu fiz aqui na verdade, eu vi aqui no comentário do William Hendricks, e ele fez aqui o contraste sobre a nossa vida, a vida que nós temos hoje, nesse mundo, para usar uma expressão de Eclesiastes, debaixo do sol, com a vida que nós herdaremos quando estivermos diante do Senhor. Cada um de nós herdará essa vida. Olha só a perspectiva paulina, ele fez aqui um compilado da perspectiva paulina, fazendo esse contraste entre a nossa vida hoje, nossa vida terrena, e a nossa habitação celestial. Aí o contraste é o seguinte, aqui, nesse mundo, aqui, nós temos uma residência temporária, um mero acampamento. Bom, acampamento é algo que você junta as mochilas, fecha a barraca e sai. Lá, com o Senhor, nós teremos uma habitação permanente. Lá é a nossa casa. Aqui, nesse mundo, nós ainda temos um misto de sofrimento e de alegria. Nós experimentamos isso na nossa existência.
experimentamos intensa alegria, mas também ainda, de forma concomitante, experimentamos também muito sofrimento. Aqui. Lá, experimentaremos alegria eterna. Aqui, nós ainda estamos ausentes do Senhor. Deus está conosco, mas nós ainda não percebemos de uma forma tão viva. Mas lá, nós iremos habitar com o Senhor. Aqui neste mundo, estamos em luta constante, diariamente, luta constante. Lá no porvir, a festa será perene. Aqui, ainda vivemos sobre o domínio do pecado, mas lá, o domínio da total libertação do pecado, experimentaremos a santidade de Deus. Diante desse contraste, meus irmãos, não fica muito claro que o que nos espera é melhor do que nós já temos hoje? Que a nossa herança e que o nosso tesouro, que o nosso galardão, para usar aqui uma expressão do apóstolo Paulo, mas também usada muito pelo C.S. Lewis, que o nosso eterno peso de glória é incomparavelmente maior do que nós temos aqui hoje, que esse sofrimento, essa vida ainda pequena, ela não se compara com a glória que nós herdaremos. É como se nós experimentássemos aqui um copinho desses de ceia, de água, de vida, mas quando nós estivermos diante do Senhor na eternidade, nós vamos mergulhar nos seus rios de vida. Então, o que nos aguarda, o tesouro que nos aguarda, a herança que nos está reservada é incomparavelmente maior e melhor. Como o apóstolo Paulo falou aos Coríntios, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, essa alegria do porvir deve encher o nosso coração de esperança. Aí o Nietzsche vai fazer uma crítica à filosofia cristã, e ele vai dizer o seguinte, que o cristianismo enfraqueceu os homens. Porque o cristianismo, com essa ideia de esperança pós-morte, de galardão pós-morte, faz com que os crentes vivam esperando a morte chegar. E se esquecem da vida aqui. Só que o Nietzsche está errado. A esperança que Deus nos mostra no futuro, antes pelo contrário, ela não nos faz desencarnados. Ela não nos tira do aqui e do agora. Antes, pelo contrário, ela nos faz valorizar esse tempo que nós vivemos. É justamente isso que Paulo vai dizer, ele vive essa ambivalência, ele quer estar com o Senhor, porque é incomparavelmente melhor. Mas é por causa dessa esperança que ele sabe que o aguarda, que ele ainda precisa viver aqui agora. Porque ele vai dizer, eu quero estar com o Senhor, mas esse tesouro eu preciso de alguma forma ainda comunicá-lo, e eu sei que eu estando entre vocês terão maior lucro. Olha só, irmãos, a nossa perspectiva da eternidade ilumina o nosso tempo hoje, gente. A gente quer estar com o Senhor, mas sabe que ainda tem obra a ser feita. Queremos estar com o Senhor, mas por amor aos irmãos, por amor aos nossos filhos, por amor à nossa igreja, por amor à nossa esposa, ao nosso marido, por amor às pessoas que Deus colocou debaixo do nosso cuidado, nós permaneceremos aqui. Essa é a perspectiva cristã. A morte, portanto, não é uma válvula de escape para a gente fugir desse mundo, antes, pelo contrário, é apenas a sinalização que a nossa herança está guardada e nós não seremos confundidos de forma alguma, porque o Senhor é fiel para guardar a nossa herança. Mas enquanto nós não chegamos em casa onde desejamos e anelamos estar, nós vivemos aqui e cumprimos, como
o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, nós ainda cumprimos a carreira, nós ainda combatemos o bom combate, nós ainda guardamos a nossa fé. Portanto, meu irmão, viva assim, sabendo que a sua vida está na mão do Senhor. Nós não conseguimos acrescentar nem um segundo sequer ao curso da nossa existência. Ninguém. Os nossos dias, Salmo 139 vai dizer, já estão escritos no livro do Senhor, não é assim? O Senhor me conhece e me cerca, e todos os meus dias foram escritos no seu livro. Nossos dias estão escritos no Senhor. No Senhor. O livro da nossa vida e da nossa história está escrito no Senhor, nas memórias de Deus, nos planos de Deus, debaixo da soberania de Deus. Então, tenha isso em perspectiva. Que se você hoje tem o dom da vida correndo nas suas veias, viva com alegria e com intensidade. Viva com Cristo e para Cristo, e com gratidão no coração, por cada batida que o seu coração dá. Viva com gratidão. Porque às vezes o crente não tem medo, tem medo de suicidar, com medo de ir para o inferno, mas já é um suicida ambulante, já abortou a própria vida, já abandonou o barco há muito tempo, já deixou de viver. A perspectiva da morte, portanto, meus irmãos, deve nos dar uma alegria intensa para que a gente viva hoje. Esse é um ponto. Mas, esteja muito em paz quando o Senhor te chamar. Em paz. Em paz. Confie no amor dele. Confie no tempo dele. Confie na sabedoria dele. Às vezes a gente fala, Senhor, faça e ande por esses caminhos e tome essas decisões. Mas, meus queridos irmãos, o Senhor é sábio, é soberano, é amoroso, Ele sabe o que é melhor. Confie no Senhor na sua vida. Confie no Senhor na sua vida. Entregue ao Senhor a sua vida, mas também confie no Senhor na sua morte e entregue para Ele a sua morte também. Seja reconciliado com isso. Seja reconciliado com isso. Em paz. Em paz. Os caminhos do Senhor são caminhos de paz, são perfeitos. Não é assim que o Apocalipse vai dizer? Grandes são as suas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, né? Meus irmãos, nessa noite o Senhor nos chama a confiar e a descansar nele. Muito bem, se nós devemos nos alegrar com a nossa morte, ou pelo menos com a certeza de que quando partirmos estaremos com o Senhor, que é incomparavelmente melhor, o que nós diremos acerca da morte dos nossos entes queridos? Porque às vezes a gente está preparado para a nossa morte. Não é assim? Estou em paz. Mas e se a gente perder um ente querido? E se a viuvez bater na nossa porta? Cama vazia. Guarda-roupa com as roupas misturadas que não... E aí? Irmãos, eu tentei buscar consolo nas Escrituras para essa perspectiva. Confesso que eu não encontrei um consolo satisfatório. Essa dor é uma das piores. Perder um filho, perder um marido, perder uma esposa, perder um grande amigo.
perder um pai, perder uma mãe. Mas, eu encontrei um pequeno consolo. Um pequeno consolo. Quando o rei Davi, em 2 Samuel capítulo 12, ele ora ao Senhor para que o Senhor cure o seu bebezinho, filho de Betseba, com ele. E a palavra do Senhor diz que Davi ficou ali, orando e prostrado no chão, sem comer, sem beber, e pedindo ao Senhor: poupa a vida do meu filho. Senhor, poupa a vida do meu filho. Senhor, poupa a vida do meu filho. Irmãos, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, um rei segundo o coração de Deus, orando: Senhor, poupa a vida do meu filho, poupa a vida do meu filho, por 7 dias. Por 7 dias Davi não comeu, não bebeu, não dormiu, orando diante do Senhor: poupa a vida do meu filho, poupa a vida do meu filho, Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que no 7º dia, o menino morreu. Irmãos, Deus muitas vezes nos responde com não. Não é falta de fé, não é porque a gente pecou, mas Deus, na sua infinita sabedoria, muitas vezes, a resposta dele para nós é não. A gente fala: Senhor, cura! A gente ora uma vez, ora 2 vezes, ora 10 vezes, ora 100 vezes, ora 1000 vezes. Jejua, pede a igreja para orar, e todos levantam um clamor, mas mesmo assim, o Senhor resolve responder não. Davi recebeu esse não de Deus, ouviu esse não de Deus como resposta. E o que o Davi fez? Imagina a dor no coração desse pai. A dor de sepultar um filho. A palavra do Senhor diz que Davi se levantou, depois que ele recebeu a notícia que o seu filho havia morrido, ele se levantou, estava prostrado, ele se levantou, colocou de pé, se perfumou. Imagina, passou o melhor perfume. Depois de se perfumar, ele entrou na presença do Senhor, no templo do Senhor. E sabe o que Davi fez? Adorou. Adorou. Não murmurou, não praguejou, não quebrou as coisas, não matou o mensageiro que deu o recado que o filho havia morrido. Ele se levantou, se perfumou, foi no templo do Senhor e adorou o Senhor da vida, mas também o Senhor da morte. Deus é Deus da vida, meus irmãos. Ele é o Senhor da nossa vida, mas também Ele é o Senhor da nossa morte. Adorou o Senhor, saiu, comeu, bebeu. Aí os súditos ficaram encucados. Mas como assim? Quando a criança estava viva, ele não comeu, não bebeu, mas agora que a criança morreu, ele se levantou e comeu. Não era para ele ficar mais deprimido, mais triste? Aí o Davi vai responder: enquanto a criança estava viva, eu ainda tinha esperança que Deus ia ter misericórdia de mim. Mas agora que o Senhor levou, eu não posso fazer mais nada, mas eu tenho uma esperança. E, irmãos, e essa tem que ser a nossa esperança. A nossa esperança. Eu tenho uma esperança. O meu filho não pode vir mais a mim. Mas, um dia, eu irei até ele. Ó morte!
morte? Onde está, ó morte, o seu agrilhão? Davi adorou o Senhor. Por que ele adorou? Porque ele sabia, meus irmãos, que a morte não é o fim. Oh, meus irmãos, os irmãos não imaginam a esperança e a alegria que eu tenho de pregar isso, porque eu anelo o dia que eu verei a minha mãe novamente. Não pude me despedir dela. Mas eu sei, eu sei. E quando ela faleceu, eu adorei também ao Senhor. Porque eu sabia que ela estava com o Senhor, e ela estava feliz com o Senhor, porque ela amava o Senhor, ela desejava estar com o Senhor, é incomparavelmente melhor. Naquele dia eu adorei com o coração apertado, mas com gratidão no coração. E eu converso com meu pai sempre, e meu pai fala: meu filho, eu não vejo a hora de ver sua mãe novamente. Oh, meus irmãos, a morte não irá nos separar para sempre. Eu sei que isso não tira dor, não tira o peso da separação dos entes queridos, mas nos dá uma viva esperança, porque quem nos deu a promessa é fiel. O túmulo dele está vazio, ele ressurgiu, e assim como o túmulo dele está vazio, o nosso também. Quando ouviremos a voz do Filho de Deus, os nossos túmulos também ficarão vazios. E estaremos para sempre com o Senhor. Então, que o Senhor console os nossos corações nessa noite, e nos liberte do medo da morte, e nos dê uma alegria intensa, para que a gente viva cada minuto da nossa existência com gratidão, mas com intensa alegria diante do Senhor. Feche os olhos e vamos orar. Você está em paz com a sua vida? Está reconciliado com essa vida? Está em paz com Deus, com a vida que Deus te deu, com a história que Deus construiu para você? Se não, faça as pazes com Deus. Seja em paz com Deus. Você está em paz também com a realidade da morte? Você que é cristão, você não precisa ter medo. O Senhor, soberano, poderoso, capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, tem tudo sob o seu controle. Nada escapa do tempo de Deus. Ele é o Senhor, soberano, amoroso. Certamente, a sua bondade nos seguirá todos os dias da nossa vida até a nossa morte. Descanse nisso. Entregue o seu caminho ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, entregue seus filhos ao Senhor, sua esposa, seu marido, seus pais. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Ó Pai, nessa noite, ó Senhor, nós queremos te pedir que, a despeito dessas palavras que são tão limitadas, Senhor, que são tão pequenas para traduzir a complexidade, Senhor, da vida e da morte, eu quero te pedir, Senhor, que o Teu Espírito possa aplicar essa verdade, esse consolo, essa esperança aos nossos corações, tirando todo o desespero, Deus, tirando todo o medo, Deus, toda a revolta, Deus, e nos fazendo, Senhor, descansar na presença daquele que disse que na casa do Pai há muitas moradas, e que um dia todos nós estaremos reunidos. Ó Maranata, Jesus,
Que esses dias sejam abreviados para a tua própria glória. Em nome de Jesus oramos. Amém. 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 Coloque-se de pé mais uma vez no seu lugar. Vamos cantar que o nosso Deus é o centro de tudo, o centro da nossa vida. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti, nada, nada, nada. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti, nada se compara a ti, Senhor. Jesus, tu és o centro e tudo aponta
Jesus é o centro de sua igreja. Um dia Ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, Jesus, Essa semana, não saia sem antes de descer até a cantina e nos confraternizarmos juntos.